que os imperadores romanos apoiavam a doutrina de Ário, principalmente o filho de Constantino? Porque era uma conveniência política e uma lógica de poder. Para o imperador, a estrutura do universo deveria refletir a estrutura do seu império. Até porque isso trazia robustez, divinização a quem sentava no cargo. O arianismo, ele prega um Deus Pai Supremo com filho subordinado, criado. Para os imperadores, essa era a analogia perfeita para o governo de Roma. No céu, um único Deus soberano e um subordinado direto. Na terra, um único imperador soberano e seus súditos ou vice-reis. Então, o imperador, ele se apresentava como um Deus, o Deus Pai, e todos os seus ministros, seus vice-reis, seriam como se fossem filhos enviados. A ideia nicena, a ideia do concílio de Nicena, pregando a triunidade, era vista como confusa e politicamente perigosa, porque sugeria uma divisão de poder que não interessava aos ditadores e suas manipulações autoritárias. Quem queria governar com mão de ferro precisava do discurso diário, não do discurso bíblico. Também, se Jesus era uma criatura, como pregava Ário, ainda que a mais elevada, a distância entre a divindade e a humanidade parecia menor. Isso permitia que o imperador se posicionasse de forma estratégica. Em uma teologia onde Jesus é o único Deus encarnado, o imperador é apenas mais um fiel. Mas numa teologia ariana, o imperador pode ser visto como um novo Jesus, um novo Logos, um representante do divino também. Então, tanto serve para o imperador assumir a figura de Deus Pai, como também serve se o imperador quiser assumir a figura do Deus Filho, ou melhor, do Filho de Deus, do enviado de Deus, agindo como elo entre o povo e a divindade absoluta. Os imperadores, Constâncio II principalmente, e Valente, queriam acima de tudo poder. E o poder ele é consolidado na paz social. O arianismo parecia ser um meio termo, mais racional para a mentalidade grega antibíblica, mais fácil de explicar para quem não quer atribuir, quem não quer experimentar a verdade de ser templo de Deus, templo da morada do Deus que ressuscitou. Para quem quer ter uma relação religiosa do tipo, eu faço coisas boas e no final terei um prêmio. Um rei bom, o que eles estavam acostumados a tentar construir. O conceito de um Deus único, com o Filho criado, era muito, muito próximo do mundo grego. Por isso que Ário ele é extremamente, digamos assim, politeísta no sentido, você vê como que ele prega o monoteísmo, mas ele se aproxima muito mais do politeísmo grego, onde você tem um Deus absoluto e as suas criaturas divinizadas. Elas se aproximam muito mais de Ário. Isso facilitava a conversão de novos povos e a manutenção de uma ordem autoritária sobre cidadãos comuns. Outro ponto muito importante, aliança política com as tribos germânicas. Por quê? Porque Roma tinha, no IV século, conflitos religiosos intensos, tanto é que essas tribos germânicas elas vão aumentar a pressão política, econômica, a pressão militar e vão invadir sucessivamente Roma até que Roma capitule em 476, no século V. Povos como visigodos, ostrogodos e vândalos, eles vão ser convertidos ao cristianismo por missionários arianos. E isso vai fazer com que eles recebam o cristianismo arianizado, o cristianismo helenista grego, e mantenham parte do seu politeísmo anterior. Como esses povos eram a base do exército romano, ali no IV século, e também eram ameaças constantes nas fronteiras, muitos imperadores adotavam o arianismo para manter uma linguagem religiosa mais próxima da cultura desses generais e soldados bárbaros. Então você vê que o arianismo ele atendia às conveniências políticas dos bárbaros que queriam misturar seu politeísmo tradicional com a mensagem do cristianismo adaptado, dos imperadores romanos que viam em parte da teologia ariana uma justificativa do seu poder autoritário, da sua ditadura imperialista, e aos poucos, com o declínio do apoio imperial, o arianismo vai sendo questionado de dentro para fora. Quando Teodósio I assume o trono, ele passa a buscar um despertamento bíblico muito forte. E então ele rejeita um cristianismo corrompido pela mentalidade grega
e começa a buscar um cristianismo mais próximo dos evangelhos, próximo das cartas inspiradas. E o Teodósio é um defensor da fé bíblica promulgada em Nicena, e ele vai, infelizmente, cometer também abusos de poder, por exemplo, quando ele torna o cristianismo a religião oficial do Estado romano e passa a perseguir o arianismo dentro das fronteiras romanas. Bom, por isso que os imperadores gostavam e por isso que a ideia de Ário é muito interessante para manipulações políticas, tanto no mundo germânico, como no mundo romano. Vamos ver uma tabela comparativa entre a teoria de Ário e o contraponto apresentado por Atanásio?